Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui conosco. Vocês nos ouvem bem? Canais 7 e 8. Obrigada. Cumprimento aos nossos painelistas em ordem alfabética. Professor Charles Fadel, fundador e presidente do Centro de Curriculum Redesign dos Estados Unidos e ex-professor da Universidade de Harvard. Rony Miranda, secretário de Educação no Paraná. E Washington Bandeira, secretário de Educação no Piauí. Sou Manuela Miranda, gerente de políticas educacionais do Todos pela Educação. Terei o prazer de mediar esse painel sobre um tema tão importante. Antes de passar para os nossos palestrantes, vou fazer uma breve introdução. Em tempos de grande aceleração tecnológica, é fundamental discutirmos como preparar as nossas crianças e jovens para essa realidade e para o mundo digital. A inteligência artificial tem provocado mudanças importantes em todo o mundo e tem um potencial de contribuir com a melhoria da educação. Por outro lado, também devemos discutir os desafios da implementação do uso da inteligência artificial em diversos contextos. Nós, aqui do Todos pela Educação, acreditamos que a tecnologia pode ser uma importante aliada na transformação educacional e, portanto, imprescindível que as evidências sejam discutidas. Diante desse contexto, no nosso painel hoje, teremos a oportunidade de ouvir de um dos grandes especialistas em educação e inovação no mundo e de dois secretários de educação que têm avançado na integração da tecnologia na educação dos seus estados. Sem mais delongas, desejo a todos um excelente painel e começo com a minha primeira pergunta ao professor Fadel. Professor Fadel, você lançou recentemente um livro sobre educação na era da inteligência artificial. Como você descreveria os principais impactos da inteligência artificial na educação? Thank you for the question. Am I being heard? Yeah, okay. So thank you for the question. AI is going to have an impact on much more than education. Right? It's going to have an impact on our lives and our jobs, and then coming back down to education. There are two things that keep me up at night. One is global warming, and one is AI. If I exclude politics, of course, because that's a topic unto its own. So at least I hear sustainability being addressed in Brazil much more than in many other countries, and I'm glad to hear that. That's wonderful. But AI needs to have the same sense of urgency. And unfortunately, education doesn't have a sense of urgency by and large. Education thinks that things progress at its own pace rather than the pace of the world. It may have worked for the past 50 years, but it's no longer working. And so when I hear about the time it takes to revise BNCC or things like this, I'm thinking, oh my God, this is way, way too slow for the pace of change. All right. So how's AI going to impact us? The jobs are going to be redefined. The wise view, the in-between view, is not every job is going to be replaced, and no, it's not going to be completely useless. The real view is a lot of jobs are going to be impacted, and a lot of them are going to have to use AI wisely. And so when you get to learn how to do that, you have to start learning in school. You don't wait until university, because every single job, by and large, unless you're an Uber driver, and even that, actually, even the Uber driver is impacted because the Uber driver will be replaced by the autonomous vehicle. So everyone needs to understand what's going on. Now, there are really three levels I would like to describe to you. Let's take a car analogy. Everybody needs to drive a car, at least until now. Everybody needed to learn how to drive a car. Not everyone needs to understand how the engine works, and certainly not everyone needs to understand how the batteries or the pistons work. So when we talk about learning AI, we have to understand the difference between learning how to use AI, driving the car, versus learning the engine, how that works, versus learning how to design things better. That's computer science. And very frequently in academia, the mindset is to go straight into the engine, which is way too much for most people. Most people need to know how to drive the car. In other words, in schools, you have to just learn how to use it wisely.
Of course, this requires more professional development for the teachers. And of course, we have no clear idea about how to do all of this yet, but there are thousands of experiments going on around the world at any moment about teachers trying things. And I think one of the first things we need to do is really gather the information from all the best practices and put them in repositories and then train the teachers on these processes. There are experiments, again, going on in every country. So the thing that I would like to emphasize here is the importance of right-sizing the amount that people need to know, and keep in mind that this is going to change year after year. For example, right now, you're going to teach kids how to do prompting, querying on AI, but in another year or two, they may need to design agents and have the agents do tasks for them. And so how do you use all of that in the context of education? One last point, as an example. Everyone is supposed to write an essay, let's say. Well, sure, our students are going to take the easy way out, which is to ask AI to write the essay. But if I'm a teacher, what I'm going to do now is say, okay, no technology, write the essay. Now use technology and write the essay with the AI, and compare your essay with the AI essay. I want you to tell me what the AI has done better or has done worse than you. And I want to see your prompts and how you have prompted and queried the AI to come up with the essay. So the teacher now forces the student to go to a meta level where they're doing much deeper critical thinking about the essay rather than just writing the essay. Thank you. Obrigada, professor Fadel. A minha segunda pergunta vai para o secretário Washington Bandeira. Então, depois do que nós ouvimos aqui do professor Fadel, falou de formação de professores, falou um pouco também do ritmo das mudanças e do quanto tem sido bastante rápidas essas mudanças. E em 2027, a Secretaria de Educação do Piauí introduziu inteligência artificial como uma disciplina para os estudantes do ensino fundamental de anos finais e ensino médio. Então, secretária, minha pergunta para você é: como está sendo a implementação dessa inovação pedagógica na sua rede e quais são os principais desafios percebidos até o momento? Se você puder comentar alguns aspectos também trazidos pelo Fadel de formação de professores dentro desses desafios na rede, por favor. Boa tarde a todos e todas. Prazer estar aqui nesse evento tão grandioso, tão importante. Cumprimentar aqui a Manuela, o professor Fadel, meu colega amigo Rony, e parabenizar e agradecer a Priscila e toda a equipe do Todos pela Educação. O Piauí, ele foi recentemente reconhecido pela Unesco, na Semana de Educação Tecnológica da Unesco, como o primeiro território das Américas a ofertar esta disciplina de inteligência artificial como disciplina obrigatória na educação básica para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. São 120 mil estudantes e foram mais de 800 professores formados no ano passado. E essa foi uma decisão tomada pelo nosso governador Rafael Fonteles. Eu acho que ficou muito claro nos painéis da manhã que uma das marcas do nosso governador é a ousadia, né? E ele colocou como um pilar do seu projeto de governo, e naturalmente transpôs isso para a educação, a transformação digital, né? A tecnologia muito presente, o governo digital. E na educação, a gente está com diversas ações nessa linha, nesse contexto, e sem dúvida o ensino de IA é a grande marca, é a grande ação. Mas eu poderia citar também o uso de ferramentas de inteligência artificial para ensino personalizado, adaptativo, trilhas de aprendizagem, para correção de redação por inteligência artificial, para ensino-aprendizagem de inglês. Tudo isso a gente faz, a gente usa, a gente está avançando na implementação. Mas, sem dúvida, a grande marca é o ensino de IA, esse projeto pioneiro e inovador. Por quê? Porque é um processo ativo.
Os nossos estudantes, eles estão sendo preparados, eles estão sendo formados para lidar com a IA, não só como usuário, mas realmente como construtores dessa IA, que é algo tão presente, como eu disse, vai cada vez mais avançar no mundo como um todo, e é preciso que nós tenhamos profissionais, né, habilitados para que possam participar deste processo de construção da IA para os próximos anos, para o futuro, como verdadeiros protagonistas. E nesse nosso projeto, né, como todo projeto inovador que sai fora da caixinha, né, que quebra realmente paradigmas, há naturalmente muitos desafios, né, há acertos, há erros, mas acima de tudo há muita coragem e ousadia para iniciar. E sem dúvida o maior desafio foi esse que você citou, Manuela, e que o professor Fadel também colocou de forma muito clara: a formação dos nossos professores. Porque, a meu ver, há 3 pilares principais desse projeto: a formação, a capacitação dos professores, naturalmente, dentro desse contexto está a formação de currículo, está a construção dos planos de aula, da metodologia de ensino, mas também há outros desafios, como o engajamento dos estudantes, né, para tornar esta disciplina, este componente atrativo, e também a infraestrutura de conectividade, de laboratórios, enfim. E nesses 3 grandes desafios, mais uma vez eu destaco a formação de professores como o maior desafio. Por quê? Qual foi, na verdade, a medida, a iniciativa do Piauí criativa para proporcionar esse projeto inovador? Foi pegar os nossos professores das disciplinas básicas, sobretudo das ciências exatas, da matemática e outras, e também os nossos professores do curso técnico, dos cursos técnicos de tecnologia, programação de jogos, marketing digital, informática, que nós temos na nossa grade. O governador Rafael destacou muito bem, o Piauí é o primeiro estado a universalizar a oferta de tempo integral com o ensino profissional no ensino médio, e muito voltado para o ensino profissional na área de tecnologia. Nós pegamos esses professores e começamos a formar para ensinarem algo totalmente inédito, novo para eles. Então, sem dúvida, esse foi o grande desafio. E aí a gente buscou algumas soluções, alguns remédios, né, para tornar esse desafio mais fluido, né, mais tranquilo. Um deles, né, uma grande parceria com um grupo de professores do Rio Grande do Sul, que tem como coordenadora a professora Rosa Vicari, que coordena inclusive uma cátedra da Unesco em tecnologia na educação básica aqui no Brasil. Esse grupo de professores já estudava já há algum tempo a inserção de IA como disciplina obrigatória na educação básica, e nós nos juntamos para implementar essa tese, né, esse objeto de pesquisa deles lá no Piauí. São professores com expertise, né, se juntaram à nossa equipe, e nós estamos formando os nossos professores com um currículo muito bem definido, com noções introdutórias, com aprendizado de máquina, com programação em IA. Então, nossos estudantes, professor Fadel, estão aprendendo sim, né, sobre árvore de decisão, sobre algoritmo, sobre prompt. Eles vão aprender a programar em IA, tanto de forma online, nos laboratórios de informática e inovação, e a gente tem avançado no número, né, de laboratórios de informática, de inovação, de computadores à disposição dos alunos, de infraestrutura de conectividade, para dar esse suporte, né? Também educação midiática é outro elemento muito importante do nosso currículo, para levar aos nossos estudantes essa relação com a IA e essa noção ética sobre os dados que compõem a inteligência artificial. E a gente tem conseguido êxito nesse primeiro ano em atrair os professores, em engajar os professores com esse currículo tão inovador, com essa formação muito bem robusta, muito bem estruturante, e também com outras benesses aos professores. São professores que têm carga horária complementar, horas suplementares, portanto um complemento de renda para ministrarem essa disciplina, e outras, naturalmente, ferramentas, remédios que a gente tem usado para tornar este projeto mais interessante, mais atrativo e com professores mais engajados para que ele tenha a sua máxima eficiência. Muito obrigada, secretário. Agora, secretário Rony, a Secretaria de Educação do Paraná, ela anunciou também algumas iniciativas de integração da tecnologia na aprendizagem, que incluem o uso da inteligência artificial para o ensino individualizado, entre outras ações. Como o senhor enxerga essas inovações e quais são os resultados percebidos até o momento lá no Paraná? Obrigado. Vocês não me ouvem?
É uma sensação muito estranha, parece que você está falando para ninguém, né? Então, boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o professor Fadel, a Manuela Miranda, quase deve ser parente em algum lugar. Então, cumprimentar o meu amigo Washington, colega. Eu vou fazer algumas provocações, inclusive. Primeiro, como o próprio professor Fadel colocou, a questão da urgência da discussão da crise climática que vivemos, isso também tem que se trazer para a educação. E a tecnologia tem que estar presente. Foi um pouco dessa reflexão que a gente fez no Paraná, professor Fadel. Porque se a gente posterga e vai deixando, passando gerações e gerações, é uma perda de tempo muito grande. E cada ano que se passa é um prejuízo irrecuperável na vida dos meninos e meninas que nós temos na educação pública. Então, no Paraná, a gente aprendeu muito com a pandemia. A pandemia nos trouxe desafios e nos colocou que a tecnologia podia ser um meio de duas formas, que eu quero deixar para vocês refletirem. Primeiro, de auxílio do trabalho dos professores, mas também de potencialização da aprendizagem dos estudantes. Se discutimos tanto de aprendizagem, mas nós temos resultados muito precários na aprendizagem, por exemplo, de matemática no Brasil. A situação é muito crítica. Então, a partir disso, em uma parceria com a plataforma Khan Academy, através do Khan Amigo, que é uma plataforma que desenvolveu inteligência artificial para ajudar os meninos a aprenderem matemática, a gente instituiu desde o final do ano passado, de setembro do ano passado, para os estudantes do 9º ano, são 120 mil alunos que usam a ferramenta através da plataforma, de forma para que ele aprenda a matemática dessa forma. Porque matemática é o nosso grande calcanhar de Aquiles. Isso é bem importante dizer para os senhores e senhoras que matemática ela é algo complexo, que muitas vezes os nossos professores não são bem formados nas universidades. Você observa que a qualidade das formações iniciais também não são adequadas. E um estudante que muitas vezes também está numa sala de aula, ele é tímido, e principalmente na adolescência, para ele fazer uma pergunta ao professor, ele gera muitos desafios. E com o Khan Amigo, que é um assistente virtual com inteligência artificial, ele faz essas perguntas. E agora colocamos também, e vocês sabem que o futuro na área de programação não é você desenhar mais códigos e algoritmos, vai ser você fazer as perguntas e os prompts corretos à inteligência artificial para desenvolver esses algoritmos. E agora começamos também, na primeira série do ensino médio, 120 mil alunos usando inteligência artificial para aprender a programar. Nós temos uma disciplina, como o Piauí tem inteligência artificial, no Paraná nós temos uma disciplina de programação. E dentro da disciplina de programação nós temos um módulo, um trimestre todo, que nós aprendemos também sobre inteligência artificial. Então, a inteligência artificial não é só o aluno fazer as perguntas, é ele entender como ela funciona e para que serve. Esse é o futuro, ela está presente e nós temos que preparar os nossos meninos e meninas, principalmente da educação pública, para que eles cheguem mais preparados nessa competição que é um mercado de trabalho injustas, muitas vezes injusta, e nós precisamos deixar os nossos estudantes preparados. Dentro do Paraná nós temos essas ferramentas e, obviamente, como que fica o professor nesse cenário? Como que ele fica? Ele fica alheio? Ele se formou há 20 anos, há 10 anos atrás. Nós também preparamos através de formação com esses professores. Muito parecido com o meu colega Washington citou aqui. Nós buscamos dentro da própria rede de professores da rede estadual do Paraná, professores que têm essas habilidades já afloradas, que têm esse bom domínio do uso de tecnologia, e eles passaram a ser mentores, formadores, multiplicadores dos seus colegas. Cada um desses professores tem 60 professores abaixo deles, que eles se organizam para se formar. E a inteligência artificial pode ser um grande facilitador do trabalho do professor. Ele não substitui o trabalho do professor, mas ele pode facilitar. Em vez de um professor ficar planejando uma aula, toda aula ele planejando uma aula para que ele vá dar em várias escolas, em várias turmas, ele pode usar a inteligência artificial para preparar essa aula. Ele pode usar a inteligência artificial para corrigir as suas avaliações, para preparar um quiz para ele usar com seus estudantes. Nós usamos isso dentro de sala de aula. O professor faz um quiz, os alunos levantam um cartão com um código de QR Code, e o professor tira uma foto, sai a resposta na tela interativa ou na televisão, e mostrando qual foi a resposta que ele acertou. Isso gera dinamismo dentro da sala de aula e, principalmente, que é o grande desafio hoje dentro da educação: atrair a atenção dos nossos adolescentes, que a escola se torne interessante no dia a dia deles. Isso é o principal trabalho que a tecnologia e a inteligência artificial pode agregar dentro do cotidiano da escola. Ou seja, ajuda o professor facilita o dia a dia dele,
Nós usamos a inteligência artificial para corrigir redação, produzimos 6 milhões de redações no ano passado. Então, como que os professores vão corrigir tanta redação? Através da inteligência artificial. Ajuda a inteligência artificial aos estudantes como um facilitador de aprendizagem dentro da própria sala de aula. O estudante usando as ferramentas para que a aprendizagem dele avance cada vez mais. Com tudo isso sendo mediado pelos nossos professores. É dessa forma que a gente utiliza essas ferramentas dentro da Rede Estadual do Paraná. Hoje, que somos quase 1 milhão de alunos dentro da Rede Estadual do Paraná e 62 mil professores. Muito obrigada, secretário Rony. Voltar para o senhor, professor. Quais são as suas reações a essas ações inovadoras que estão sendo implementadas em 2 redes estaduais aqui no Brasil? Thank you. So first, I really admire and appreciate your eagerness to be at the forefront. It's really something that should be a model for other states. My word of caution comes from crossing a couple of lines that may go too far. The first one is the differentiation between, as I was saying, driving the car and learning about the engine, or worse, designing the pistons. Not everyone needs to be a coder, not everyone needs to be designing pistons. So you got to be careful about not pushing kids to do things that really is not their thing. You know, not everyone likes coding. I didn't, and I'm an electrical engineer, okay? So, you know, it doesn't have to be mandatory. However, driving the AI, knowing how to use a computer, that's absolutely necessary. So please make that differentiation in terms of what level of engagement you give. And in my opinion, programming is, at least the basics are necessary, but not everyone needs to be very conversant with Python or even worse, coding the algorithms of AI. So when we say we're trying to create not just a user base, but a producer base, I'll be a bit careful about that aspect, you know, how far you want to push this. Similarly, on the Paraná side, when you talk about using AI to help teaching, you know that Conmigo has gotten very poor success rates. I mean, 5% of the students stay with Conmigo because they are those students that are self-motivated. Most of the other students drop out. And I don't know if the statistics are better in Brazil, but it's still human nature that a lot of people want to learn socially, particularly mathematics. And so intelligent tutoring systems are not there yet. And you know, there's a saying in the US that the explorers have the arrows in their backs because they went too far without coverage and then they got attacked. And so I'd be really careful about the intelligent tutoring system aspect. Of course, what you're doing with essays or whatever tools to do scheduling and all of that, that's perfectly fine. These are point applications, learning foreign languages with Duolingo or whatever. That's all fine because these are point applications. But an all-encompassing ITS, we're probably 5 to 10 years away. So I'd be really careful how you spend your resources between all these various possibilities. That's just my personal advice. Thank you. Thank you, professor. Desculpe. Obrigada, professor. Vou voltar, então, para o secretário Rony, para depois terminarmos com o secretário Washington. Secretário Rony, quais são os aprendizados do Estado do Paraná, dessas inovações todas que vocês mencionaram na educação, que o senhor acredita que podem servir de inspiração para outros estados? Então, tanto pensando nos resultados já alcançados, como nos desafios e no contexto também de outras localidades. Essa é uma questão, uma grande oportunidade de você usar a tecnologia dentro de uma rede, principalmente o Brasil, que é um país continental, que você tem um país diversificado, e os próprios estados, eles têm as suas diversidade dentro condicionado dentro da própria limite geográfico do próprio estado.
Você ter ferramentas tecnológicas no uso para você ter um trabalho de rede, isso facilita um trabalho em prol de um bom resultado em relação à aprendizagem. Você usar ferramentas tecnológicas, como eu falei anteriormente, ela não vai substituir o papel do professor, mas como um facilitador e também para gerar insumos de dados e informações para tomadas de decisões, que isso nos agrega muito. Hoje, para você aplicar uma avaliação de matemática na língua portuguesa, você acaba levando o próprio MEC, nos fornece os dados do SAEB, a gente aplica em novembro e recebemos resultados só em setembro. Passa-se quase um ano. Com essas informações, pouco você consegue interferir já no teu sistema educacionais. Agora a tecnologia, você fazendo uma avaliação via tecnologia, você consegue ter resultados muito mais rápido e com isso você consegue trazer intervenções. As ferramentas tecnológicas nos favorecem muito isso. Pegando um pouco o caso do Paraná, a gente observa que os estudantes que passaram, por exemplo, o jardim, que chamia de jardim pré-1, pré-2, que estavam na pandemia, eles estão tendo dificuldades de leituras. E os meninos que passaram na pandemia, lá no sexto e quinto ano, tá na pandemia, estão tendo dificuldades hoje em língua portuguesa e matemática. Em compensação, os meus resultados em matemática e língua portuguesa no ensino médio, a gente está tendo um avanço. A Lina está aqui, que é a nossa do CAED, ela observa isso, que a gente está tendo avanço nesses estudantes que já passaram um trabalho. Então, se eu não tiver essas ferramentas tecnológicas para nos trazer essas informações, pouco eu poderia intervir. Isso, como gestor público, agrega muito. Isso, como diretor de escola, professor, é muito importante. Obviamente que você usar a tecnologia, por exemplo, ensino de programação, alguma coisa assim, a gente não quer tornar nenhum aluno todos programadores, mas que eles entendam e conheçam esta linguagem e que eles não sejam ignorantes no assunto, como acontece muitas vezes, principalmente dentro da educação pública. Isso é muito comum. Nosso estudante de educação pública sempre está atrás dos estudantes das escolas particulares. Então, isso é importante trazer e constatar que é um momento importante dentro da educação, tentar levar os nossos estudantes, sabe, naqueles caixotinhos, para ele ter o mesmo patamar de visão entre um aluno que é de escola particular ou pública. E em relação ainda a a tecnologia, ela pode sim facilitar. Nós temos um apagão, foi dito hoje de manhã aqui pelo próprio ministro da Educação, em relação aos professores que nós temos hoje formados. Professores muitas vezes não com a qualidade ideal de formação ou professores que não temos mesmo na rede. Então, a tecnologia pode não substituir, mas pode ajudar e apoiar. Muito obrigada, secretário. Secretário Washington, na visão do senhor, quais são os aprendizados sobre inteligência artificial na educação do Piauí até o momento que podem ser levados para outros estados? Primeiro, dizer da honra de debater inteligência artificial na educação com o professor Fadel, também com meu amigo Rony. E, professor, sugestão dada, sugestão incorporada, tá? Na verdade, a gente até pensou sobre isso na concepção do nosso curso, do nosso currículo, ao construir um currículo mais robusto e mais diversificado, né? É um currículo com as noções introdutórias de IA, com aprendizado de máquina, com programação, ou seja, conhecimentos mais técnicos, mas também com ética IA, com educação midiática, enfim, que são conteúdos que são mais transversais, né, que podem atrair diferentes tipos e perfis de estudantes. Nós também, na nossa formação, e esse já é um aprendizado desse primeiro ano de projeto, né? Nós estamos cada vez mais fazendo formação com os nossos professores muito customizada, muito conectada com as disciplinas de origem, a formação de origem desses professores e também com as especificidades, as peculiaridades locais de cada região, de cada território de desenvolvimento do nosso estado, para que o ensino de IA possa gerar ao nosso estudante não só os conhecimentos
conhecimentos específicos em inteligência artificial, mas também o fortalecimento das aprendizagens nas disciplinas básicas, né, e outros tipos de conhecimentos, conhecimentos relacionados à cidadania, a habilidades socioemocionais, né, à sua cultura, geografia, história, economia local. Então eu cito aqui o exemplo de Guaribas. Guaribas é uma cidade no sertão nordestino e piauiense. Foi lá onde o presidente Lula, em 2003, lançou o programa Fome Zero, porque era a cidade, o município com o maior índice de fome e um dos menores IDHs do país àquela época. E hoje Guaribas é uma cidade, um município com escola de tempo integral, com o nome Paulo Freire, com ensino profissional e tecnológico, com alunos aprendendo inteligência artificial online e offline, inclusive foi objeto de uma matéria do Globo Repórter. Eu convido todos a assistir uma matéria bem extensa. E a professora que ministra a inteligência artificial é uma professora de biologia e que conecta o conteúdo de inteligência artificial com as questões da caatinga, a economia da caatinga, né, com a economia sustentável. Ou seja, o aluno tem formação acadêmica nas disciplinas básicas em IA, formação e preparação profissional, formação cidadã, formação socioemocional, ou seja, está em linha com o nosso projeto de universalizar escola de tempo integral, com formação integral, sobre todos os aspectos, em todas as valências e competências. Então, professor, é assim que a gente está fazendo para também não tornar o fato da disciplina ser obrigatória algo que não seja atrativo para alguns perfis de estudantes, né? Enfim, esse é o nosso projeto, esse é o nosso principal aprendizado do ano passado, é investir cada vez mais em formação de professores, essa formação cada vez mais customizada, cada vez mais personalizada, cada vez mais específica, continuar atraindo os nossos estudantes de diferentes formas, investindo cada vez mais em infraestrutura de conectividade, de laboratórios. É esse o recado, essa mensagem que eu deixo para os demais estados que queiram endereçar projetos nessa área. Mas, acima de tudo, ousar, ter coragem. Coragem com moderação, mas ter coragem. Ontem eu via, para finalizar, que a China agora implementou, né, a inteligência artificial como disciplina obrigatória nas escolas de Pequim. O Piauí saiu na frente da China, esse país que está sempre à frente, ou há muito tempo está à frente, em várias questões da economia e em outras áreas, né? O Piauí saiu à frente da China, isso é um motivo de orgulho para nós. Muito obrigada, secretária. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do nosso painel. Poderemos ficar aqui por muitas horas debatendo esse tema que é tão importante. Como o professor Fadel trouxe, tem avançado de forma muito rápida. Eu gostaria de fazer uma última pergunta para o professor Fadel, com base num elemento também que o secretário Rony trouxe sobre desigualdades entre escolas, enfim, privadas e públicas, mas muitas outras desigualdades que nós temos no Brasil. Professor Fadel, as desigualdades educacionais aqui no Brasil são grandes e persistentes. Na visão do senhor, quais podem ser os impactos da inteligência artificial nas desigualdades já existentes? You're not going to like my answer. It's going to make the inequalities worse. It's very simple. You're not going to have access to high bandwidth in remote areas. You're not going to have access to high intensity, fast response time AIs in faraway areas. It's inevitable. The source of services you can get in a city are not the source of services you can get in rural areas. In large cities, you can find a store for just about anything you wish, even a store that sells just buttons, right? You'll find a store like this. You're not going to find a store like this in a remote area. Concentration of people implies concentration of capabilities. So, I'm sorry, the inequalities are only going to get worse, and that's something that you have to deal with. I don't envy that part of your job, because it's at the same time dealing with both extremes of the bell curve simultaneously. And, you know, the solutions for one side are completely different from the solutions for the other side, right? On one side, you want to create creators of AI, and the other side, you want to get at least bandwidth to these people.
right, and technology. So it's not an easy balancing job, but it's inevitable. Any new technology comes up with this. You know, the internet is a famous example of this. And unfortunately, digital technologies don't scale the same way that, I don't know, mechanical technologies do. But same thing, you're not going to have tractors in places that don't justify the mechanization of land. It's the same principle. You're not going to have perfect equality everywhere you go. What you want to do is give as much as possible without ruining yourselves. Muito obrigada, professor. Chegamos ao final do nosso painel. Queria agradecer muitíssimo o professor Fadel, secretário Rony, secretário Washington, e que seja o primeiro de muitos destes painéis. Como vimos, temos muitas potencialidades no uso da IA para avançar a educação, mas também desafios. Portanto, gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco, especialmente os nossos painelistas. Muito obrigada.